Olá a todos e todas, passando aqui para falar um pouco sobre o processo de construção tradicional do boneco de mamulengo. A maneira de se fazer o processo, como eu aprendi. Vocês me desculpem que aqui tem uma estrada, né, e passa muito carro, faz muito barulho, mas acho que dá pra gente conversar um pouco. E eu queria falar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre as ferramentas utilizadas, as tradicionais, que hoje em dia, com a industrialização das coisas, né, aí o pessoal que trabalha com mamulengo, ele utiliza muito ferramentas elétricas para acelerar o processo, por uma questão de produção. Isso não é uma crítica que eu faço a respeito disso, mas eu costumo trabalhar da forma tradicional, que é como eu aprendi, como os mestres trabalhavam, Luiz da Serra, Antônio Biló, todos eles utilizavam esse tipo de ferramenta, dessa forma que eles construíam os bonecos, e eu sigo essa tradição, e dessa forma que o princípio da construção, o começo de tudo, se dá com essa ferramenta, que é uma ferramenta de desbaste, é uma ferramenta pesada para fazer um desbaste inicial, para produzir um esboço da figura que a gente vai esculpir. Essa figura aqui é uma quitéria que a gente está fazendo, isso aqui é uma quitéria, mas todo o processo que eu estou utilizando agora, que eu estou falando para vocês, né, o princípio, o começo de tudo se dá com essa ferramenta, o facão. Depois a gente passa para as ferramentas mais leves, né, que no caso é as facas e os formões, as ferramentas mais leves. Mas o princípio de tudo se dá com essa ferramenta aqui, que é o facão, que é a forma mais tradicional. A serra, ela é legal porque ela acelera o processo, mas ela produz também, ela tem uma falha, um defeito, que ela produz, como numa linha de montagem, os bonecos todos saem com a cara só, praticamente, porque por ela fazer um corte reto, então ela produz peças iguais, e daí o artesão se limita naquele tamanho que a serra cortou. E aqui não, aqui a gente tem um processo, é mais livre, o processo de construção se torna mais livre, dá mais liberdade para você criar em cima da peça, porque quando você corta com o facão, você tem um total controle, e você não faz uma peça igual a outra, é sempre uma criação exclusiva, né? No caso, claro que algumas figuras, alguns personagens, eles têm aquela exigência de você fazer igual a outra, por ela ter certas características que a gente não pode fugir, como por exemplo, o Simão, por exemplo, não é que eu vou fazer um outro Simão igual a esse, mas certas características eu tenho que seguir, como por exemplo, a forma articulada, o jeito dos olhos, essa questão na pintura, o bigode e coisas assim, que são feitos, que a gente tem que seguir. Mas no caso de estar criando, por exemplo, eu faço 10 bonecos, então eu corto 10 bonecos na máquina, na serra. Então os 10 bonecos vão sair praticamente igual, da mesma forma. Então eu não estou criando 10 bonecos, eu estou trabalhando 10 figuras, mas são todas iguais. Aqui não, aqui a gente tem a liberdade de poder, com essa maneira, essa forma de cortar, de iniciar o trabalho, de produzir o esboço, a gente tem mais liberdade de criação. Então a peça não sai igual a outra. Essa é uma das vantagens que a gente tem trabalhando dessa forma. Então é isso aí, essa é a forma tradicional de se esculpir o boneco, de construir o boneco. Essa é a maneira tradicional que a gente trabalha. Lembrando sempre que o canal Mulungu é um canal que tem o interesse de salvaguardar o conhecimento do universo do teatro de boneco brasileiro, que é o nosso mamulengo, patrimônio material. E a gente está com esse trabalho aqui justamente com esse intuito, com esse interesse de preservar a cultura
de repassar esse conhecimento e eu conto com a ajuda de vocês para fazer a divulgação, compartilhar, curtir, dar uma ajuda aí, inscrever-se no canal, chamar novos amigos, vou convidar as pessoas, olha, tem um canal legal falando sobre o Mamulengo, você que é amante da cultura popular, amante do teatro de boneco brasileiro, então dá essa força aí pra gente ficar mais forte e fortalecer a cultura popular. Fortalecendo a mim, você fortalecendo a mim, está fortalecendo também a cultura popular, fortalecendo o teatro de boneco brasileiro, porque é disso que a gente fala nesse canal aqui, fala sobre cultura popular, especificamente sobre o Mamulengo, que é uma forma de arte que carrega consigo conhecimento de várias outras linguagens de arte, né? No caso aqui a gente está falando de escultura, mas a gente tá falando de teatro de boneco. Mas dentro do teatro de boneco, que é o Mamulengo, tem a questão da escultura, tem a questão da pintura, da arte plástica, né? Então tudo isso a gente aborda dentro desse assunto aí, dessa temática aí, que é o teatro de boneco. E é isso aí, dá essa força para nós, que é para nós ficar mais forte e fortalecer a cultura popular. É isso aí, viva o Mamulengo, viva a cultura popular. Até um próximo vídeo. Valeu!